Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente no seu televisor. Esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que todo sábado, às 8h30, aqui na Band, tem a honra e a oportunidade de entrar na sua casa para trazer uma palavra de Deus, uma entrevista que possa abençoar a sua vida e da sua família. Hoje nós vamos assistir uma entrevista muito interessante e logo em seguida quem vai falar é um pastor muito querido, pastor Assir. Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor da nossa igreja no Recreio, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado no programa desta manhã. Fique conosco e peça a algum amigo para sintonizar também nesse canal, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu estou recebendo o Carlos Santos e a Andréia Santos. São um casal, têm 2 filhos e eles foram abençoados por Deus. Uma experiência formidável que você precisa conhecer. Como Deus atuou na vida desse casal. E o Carlos, ele é bombeiro militar, a Andréia é recepcionista, mas o mais importante foi o encontro deles com Jesus. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada. A esse programa, que é um programa para contar as experiências lindas que as pessoas têm com Jesus. Sim. Não é? Então, Carlos, como é que foi assim a sua infância? Você cresceu sendo orientado sobre Deus, quem é Deus, aprendendo assim sobre a vida espiritual? A minha infância foi uma infância difícil, né? Cheguei a ser um pouco morador de rua, fui catador de lixo, do lixão, de Catiri, Jardim Gramacho. A minha mãe é uma pessoa do norte, nunca teve experiência com Jesus, então a gente não teve essa experiência com Jesus, né? Então foi uma infância muito difícil, onde eu fui muito marginalizado, inclusive pela minha família, né? E depois eu entrei para o Exército Brasileiro, ali conseguiu me doutrinar, né, a vida militar e acabei endireitando a minha vida. A vida militar educa, né? Educa muito. E quando eu soltava de paraquedas, tinha remissão, aí ele comecei a falar de Jesus, porque várias vezes eu tive oportunidade de vir a óbito, né, paraquedas não abrir, afogamento, essas coisas, eu sempre orava, né, da minha maneira. Com certeza, se alguém precisa ter fé, é um paraquedista, né? É verdade. Então, a minha experiência foi essa, né, falando de Jesus, mas de uma maneira que eu não conhecia a Bíblia ainda. Não entendia bem, né? Andréia, e você? Você tinha, assim, alguma experiência religiosa? A minha mãe, ela foi evangélica, né? Porque ela já é falecida. E eu ia com ela na igreja às vezes, mas nunca cheguei a aceitar Jesus. Sim. Na juventude, Isso, se afastou? eu era adolescente ainda, eu ia com ela, mas e sem pensou, nada não de... preciso. Vou curtir a vida ainda. Era isso. Mas então, como é que aconteceu essa experiência na tua vida, Carlos? Como é que você veio a conhecer Jesus Cristo? Eu costumo dizer que eu fiquei 53 anos no deserto, né? Nós estávamos assistindo a novela Os 10 Mandamentos e aparecia algumas cenas ali, onde aparecia uma voz falando, né? Como se fosse Deus falando. E toda vez que essa voz aparecia falando, aparecia no capítulo e versículo na televisão. E a gente pegava a Bíblia digital no celular e a gente ia comprovar, pô, é isso mesmo? Aí confirmava... Interessante, né? Despertou a sua curiosidade. Isso. E chegou um certo momento que falou que a gente não deveria, né, nos 10 mandamentos, adotar certas posturas. E a gente deixou de adorar a imagem, né? De adorar a imagem. E aí, então, nós sentimos que o Espírito Santo estava na gente, porque a gente chorava muito durante a novela, né? Quer dizer, os próprios 10 mandamentos, cada um foi te impactando, né? Muito, 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 muito. Impactou muito. A gente chegava a chorar mesmo, de cair lágrimas mesmo.
Coisa né? do Espírito Santo. Espírito Santo mesmo. E uma coisa que eu reparei, você, embora tenha sido assim, tido uma infância muito difícil, você é um homem que você tinha princípios, você tinha um caráter. Então, você, mesmo assim, não se envolveu com marginalidade, porque você buscava uma vida correta, né? Para quem mora na favela, né, não, no meu tempo, lá nos anos 60, a coisa era complicada, mas nunca fumei, né? E hoje eu percebo que Deus sempre esteve na minha vida, até Já mesmo antes de estava cuidando de você. Exatamente, porque eu consegui me livrar disso tudo, né? Porque eu tive oportunidade, mas tudo que acontecia comigo, eu sempre falava em Deus, né? E sempre também falei em nome de Deus para as pessoas. Então, eu creio que muitas pessoas naquela época se afastou da marginalidade, né? De uso de entorpecente, através das minhas palavras, que Deus me usava sem eu perceber. Por isso que quando você se deparou com a palavra de Deus, que é a Bíblia, isso te impactou tanto. Porque você já tinha um coração que buscava, né? Exatamente. E Andréia, você também essa descoberta de Deus, das coisas de Deus, aconteceu juntinho aí com teu esposo? Junto. Que Foi bacana junto. isso, né? Foi muito bom, porque quando o casal, né, começa assim junto, é maravilhoso. É verdade, Agora, isso levou vocês também a quererem conhecer uma igreja. Sim. Você disse para mim que comprou uma Bíblia. Foi. Nesse inteirinho aí eu fui numa loja, comprei a Bíblia, e aí eu chegando no meu trabalho, né, no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, encontrei um amigo que ele é da Igreja Maranata de Irajá, e eu perguntei ele inocentemente, pô, estou procurando uma igreja. Igreja Missionária Evangélica Maranata. Exatamente. Aí ele falou que tinha uma perto de casa. Aí eu fui no domingo visitar a igreja, encontrei uma recepcionista, ela falou que ia começar o evento ali às 25 minutos antes. E você já estava com a Bíblia? Estava. Já estava preparado. Aí eu estava ali fora, aí chegou um casal, veio em minha direção, aí a recepcionista falou, não, é o pastor Davi Martins. Aí eu estava meio desconfiado, né, aquela coisa toda, ele me acalmou. Primeira vez. Primeira vez, né, porque sabe como é que é? E aí ele me tranquilizou, participei lá do culto e convidou minha esposa, que estava em casa, para poder almoçar lá, inclusive, né. E aí liguei para ela e ela rapidamente compareceu lá, participamos do culto e sentimos naquela igreja ali em Maranata, Copacabana, o Espírito Santo falando, ó, aqui é a tua igreja. Aleluia, que bom. Entendeu? E nós estamos com a nossa raiz bem cravada no riacho, né? Na Igreja Maranata, e estamos firmes. Foram recebidos com carinho, né? Nossa, demais. E a palavra de Deus, um louvor gostoso. Então, vocês estão vivendo essa alegria desse encontro com Jesus, essa paixão, né? Primeiro amor mesmo, mas a vida veio trazer uma perda muito grande para vocês. Uma perda que, se não fosse Jesus já no coração de vocês, eu acho que vocês não resistiriam. Não ia aguentar. Conta pra gente, Carlos. Eu posso falar para a senhora que no dia do acidente de moto com meu filho, eu tive a ajuda do meu secretário, né, Coronel Robadei, do pastor Davi Martins, da Igreja Maranata. E em um certo momento ali, eu olhei para o céu e falei, foi um grande divisor da minha vida. Você, para até esclarecer o nosso público, o seu filho veio a falecer. Acidente de moto. Com quantos anos? 24 anos. 24 anos de um acidente de moto. Um rapaz saudável, um rapaz que temia Deus. Exatamente. Um filho bom. Maravilhoso. Não é? Veio a falecer. Eu sempre digo, não há perda maior. Porque Deus deu o máximo que Ele podia para nós quando Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, não é? Para morrer por nós. Então, Deus deu o que é mais precioso para um ser humano. Quando se perde um filho, você perdeu o que você tem de mais precioso.
Isso mesmo. Então, diante disso tudo, vocês aí vivendo a experiência com Deus no início, como é que ficou o coração de vocês nisso tudo? Eu posso falar que se não fosse Jesus na nossa vida, a gente não estaria aqui agora, porque a nossa primeira vontade que deu foi suicídio, porque acabou nossa vida. Mas no momento lá eu falei, Deus, eu não vou me afastar do Senhor. Pelo contrário, eu vou estar mais próximo do Senhor. Então, a partir daquele momento, a gente entendeu, eu tive que levar ela para o hospital para dar notícia para ela. Porque você tinha medo que ela viesse a ter um problema cardíaco, Isso, né? Exatamente. Então, a gente tem a certeza que se não fosse Jesus na nossa vida, a gente não estaria dando aqui esse depoimento agora, Que entendeu? Esse sustentou testemunho. nessa perda, né? E vem Tremenda. sustentando, porque não é fácil. A gente chora, a gente passa sufoco, mas só que a nossa vida se transformou, né? Porque a gente agora somos servos de Deus, consciente, né? Sabendo que Jesus Cristo é nosso único Salvador. E a gente vem, inclusive, ajudando outras famílias que estão passando por mesmo sufoco, né? O mesmo sufoco. É interessante que a palavra de Deus diz isso, para que a gente console os outros com a mesma consolação que recebemos de Cristo Jesus. Então, é um aprendizado de sofrimento, mas é um aprendizado que você vai poder ajudar outras pessoas que perderam também alguém muito querido, não é? Eu acho lindo vocês não terem, assim, tomado essa postura de revolta, que a gente vê muita gente, não é? Tomando essa postura do coração, mas vocês resolveram fazer da perda do Gabriel uma missão de ajudar outros. Exatamente. Isso é fantástico. Agora, nesse processo todo, o que a Igreja Missionária Evangélica Maranata significou para vocês, em termos de apoio, de consolo? Bom, a igreja toda, né? Assim, foi para a gente muito maravilhoso que eles acolheram a gente muito bem. Nesse momento, né, da nossa perda, eles, sei lá, em oração, todos, né, nos ajudando, nos abraçou muito, entendeu? Nesse momento difícil e é uma família nova. É muito gratificante, sabe? A nova família agora que a gente tem, eles são assim maravilhosos, né? É verdade. Quando a gente está sofrendo, quando não sofre sozinho, a caminhada é mais fácil. É verdade. É verdade. O consolo Todos é mais eles fácil. nos ajudaram e continuam, né, nos ajudando muito. Que bom, que bom. Carlos me falou que agora o projeto do coração dele é falar de Jesus. Exatamente. Inclusive, quando me preparei para o batismo, eu comprei um livro, né, Caminhando com Jesus, né, e eu venho distribuindo esses livros, né, eu tenho um propósito, a Maranata me ensinou que nós devemos, né, evangelizar, né, tem palavras que eu não conheço ainda, mas eu estou aprendendo. Anunciar Jesus é a nossa missão. Jesus falou isso, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por isso que nós estamos nesse programa, porque é tão bom ter Jesus que nós precisamos compartilhar com todo mundo. Verdade. Não é? Gente, muito obrigado por esse testemunho lindo, que a gente tem que se controlar, porque os olhos ficam marejados. Então, vocês são uma bênção e vão ser muito mais ainda para muitas famílias. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada. E vocês, amigos telespectadores, vocês estão vendo o telefone, ligue para nós. Temos aqui um grupo de pessoas que irão atender a sua ligação com muito carinho, muita atenção. E se você quiser ver esse programa outra vez ou indicar para alguém para ver outros programas nossos muito abençoados, nos procure no YouTube. Procure Programa Louvor e Mensagem e você vai ver lá testemunhos lindos. Agora, o programa não terminou ainda, você fique ligado, você vai escutar uma mensagem que vai abençoar o seu coração. Olá,
Eu sou o pastor Assir, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata no Recreio, na Avenida das Américas, número 14.799. Eu quero convidá-lo e convidá-la a fazer uma visita em nossa igreja, ou, se você preferir, você pode visitar uma das igrejas maranatas nos endereços que estão passando na sua tela. Nós estamos concluindo um ano, o ano de 2019, iniciando um ano, o ano de 2020. Eu queria trazer uma palavra a você sobre notícias. Esse ano, na mídia e nas conversas, muito se falou sobre fake news. E eu queria falar sobre as últimas notícias. Para isso, eu quero convidar você a ler um texto comigo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 18. O texto diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Essa é uma história muito bonita. É uma história que aconteceu logo após a ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado e 2 dos discípulos dele, daquela multidão que o seguia, estavam fugindo, estavam indo embora. É claro, na mente dele Jesus havia morrido e tudo o que Jesus tinha pregado havia ruído naquele momento, não havia mais esperança. Afinal, o mestre estava morto. Não sabemos se eles eram de Emaús, mas era para essa região, para uma tribo, para um pequeno vilarejo que esses 2 discípulos rumavam. E de repente, no meio do caminho, um viajante se aproxima deles e começa a conversar com eles. E aqui nós temos exatamente esse relato. Eu gosto muito desta parte final, quando um dos discípulos olham para Jesus e perguntam: será que o Senhor é o único que não sabe das últimas notícias? Será que o Senhor é o único que não sabe do que aconteceu em Jerusalém? Ou seja, que o Cristo, havia morrido e que os discípulos, cada um, estavam voltando para os seus afazeres anteriores. E é exatamente nesse momento que Jesus começa a desenvolver um diálogo com eles que se estende até o final desse capítulo e traz importantes lições para nós nos dias de hoje. Eu queria perguntar a você, quais foram as notícias que você teve nesse ano? Quais foram as notícias para a sua família? Quais foram as notícias em relação ao seu trabalho, ao seu emprego, à sua vida profissional? Quais foram as últimas notícias em relação, de repente, à sua saúde ou à saúde dos seus familiares? Eu queria lembrar você que, antes de você olhar para as últimas notícias que trouxeram até você, eu quero te desafiar a olhar para as notícias que Deus tem para você. Quero te convidar a olhar para aquilo que Deus tem como última palavra para a sua vida. E sabe por que isso? Porque, por vezes, as últimas notícias nos deixam tristes. O texto que nós lemos diz que esses 2 discípulos pararam entristecidos. Ou seja, a situação era tão difícil na vida deles que fizeram-nos parar, que eles expressaram tristeza por aquele momento que vivenciavam. Olha, as situações da vida às vezes nos trazem tristezas. As situações da vida às vezes nos fazem chorar. Mas eu quero lembrar a você que essa não é a última notícia. Todos nós podemos passar por um momento de choro, de preocupação, de ansiedade, de aflição, de tristeza. Mas a tristeza não tem lugar definitivo na nossa vida. Ela não é o fim. Ainda há esperança. Uma notícia ruim também pode nos fazer fugir do propósito. Esses discípulos deveriam estar em Jerusalém.
Durante o ministério público de Jesus, por cerca de 3 anos, por várias vezes, Jesus alertou aqueles que o seguiam que ele iria morrer, iria sofrer, mas que ele iria ressuscitar. As últimas notícias que esses 2 discípulos receberam estavam fazendo eles se distanciarem de Jerusalém, fugir de Jerusalém, e não era esse o propósito de Deus. Então, eu queria falar para você que aquilo que você tem recebido na sua vida não é um motivo para fugir da vida, para fugir das responsabilidades, para fugir do casamento, para fugir do relacionamento com seus filhos, com seus pais. Não fuja, essa não é a proposta de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua história. O propósito de Deus para a sua história é que você escute o que Ele tem a dizer para você. O propósito de Deus para a sua história não é para você ouvir a última notícia do jornal, da televisão, a última notícia que alguém colocou no seu WhatsApp, não. A última notícia para a sua vida é aquela que Deus tem para você. Então, por favor, não fuja. Por favor, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Não desista da sua caminhada. Não desista da sua vida, da sua família, do seu casamento. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. Não desista dos sonhos que você tem para a sua própria vida. Eu quero te desafiar hoje a olhar para o propósito de Deus para você. E você só vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida se você se atentar à palavra de Deus. Os discípulos de Emaús tinham promessas na sua vida. Olhando nessa história bíblica por pelo menos 8 passagens dos evangelhos, de Mateus e de Lucas e de Marcos, nós temos Jesus prometendo aos discípulos que eles deveriam ficar firmes mesmo após a morte. Mas mais do que isso, aqui no versículo 27, Jesus está lembrando aos discípulos que havia uma promessa já das Escrituras, no Antigo Testamento. No versículo 27, o texto bíblico diz que Jesus lembrou àqueles 2 discípulos tudo que a respeito de Jesus constava na lei, ou seja, nos escritos de Moisés, o que constava nos profetas. Sabe o que isso me lembra? É que os profetas, é que a lei já havia apontado o futuro do que aconteceria com Jesus. Porque Jesus não era o plano B de Deus, não. Jesus era o plano A de Deus para salvar a humanidade. E a Escritura já havia prometido tudo isso. Os 2 discípulos de Emaús não conheciam as promessas de Deus para a vida deles. Você precisa conhecer as promessas de Deus para a sua vida. E essas promessas são possíveis de conhecê-las quando nós olhamos para as Escrituras. A Bíblia não é um livro ultrapassado, antigo, não. A Bíblia é um livro mais atual que o jornal de ontem. Essa é uma palavra de vida para você. Aliás, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz exatamente isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu tenho convicção, a você que está me ouvindo agora, que se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar aqui não meramente um livro religioso, mas um livro que traz vida e esperança. E mais do que isso, um livro que apresenta Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu quero te convidar a acabar com o fake news. A fake news é que aquela notícia de que Jesus havia morrido era definitiva para esses discípulos. Essa era uma falsa notícia. A notícia verdadeira é que a história era outra. Jerusalém não estava mais igual como estava. Pelo contrário, Jesus tinha ressuscitado. E agora eu quero lembrar a você e trazer um break news. Jesus ressuscitou. Jesus é a última notícia para mim e para você. Essa não é uma notícia de 2000 anos atrás, não.
Essa é uma notícia para hoje, essa é uma notícia para agora. A notícia que nós temos, a última notícia, a mais atual, a mais importante notícia que nós temos para a nossa vida é que Jesus é o plano de Deus para mim e para você. Jesus é o plano de Deus para a minha e para a sua história. Nós, seres humanos, somos seres decaídos por causa do pecado lá no início, lá no jardim. É verdade, a nossa história se quebrou, a minha e a sua história repete isso, mas a última notícia é que Jesus morreu na cruz do Calvário e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A morte não foi capaz de detê-lo. Essa é a última notícia para a sua vida. E porque ele ressuscitou, ele está ao seu lado, ele está em você. Esses dois discípulos não reconheceram que Jesus chegou e se aproximou deles e andou com eles e viajou com eles. Jesus não é um Deus distante numa cidade sagrada ou num templo sagrado, não. Ele é um Deus bem de perto, Ele está conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, por meio do Espírito Santo, Jesus habita em nós. Jesus anda conosco. Ele está vendo a tua lágrima, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele conhece a sua dor. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e está perto de você. Eu quero orar com você agora, para que Deus abençoe a sua vida, a sua família e mude a sua história em 2020. Vamos orar? Pai, nós sabemos que na vida muitas vezes nós recebemos notícias ruins, notícias tristes, notícias que querem nos fazer fugir e se afastar de tudo. Mas nós somos gratos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos gratos pelo Teu mover na história, pelo Teu plano em nossas vidas. E eu quero orar agora por cada pessoa, por cada homem e mulher, por cada criança, orar por cada família, por aqueles que receberam notícias ruins e que estão desanimados na vida. Ó Pai, em nome de Jesus, traga esperança, que a esperança da ressurreição, da vida eterna, da esperança que há em Cristo Jesus, possa vir sobre a casa de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que nos assistem hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Esta é uma palavra de vida e esperança para você. Então acredite, boas notícias estão em Jesus e elas vão te acompanhar em 2020. Eu quero terminar esse programa convidando você a participar de um dos nossos cultos na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Os endereços estão passando aí e você pode visitar e sair de lá transformado pela presença de Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amigo telespectador que nos acompanhou durante todo esse ano de 2019, nós queremos agradecer o seu apoio, as suas ligações, tantos elogios que nós recebemos de vocês, público querido, e desejar que vocês tenham um ano abençoado, um novo ano abençoado, que você cada vez mais busque o Senhor Jesus, porque esse é o segredo da verdadeira felicidade. O segredo para ser abençoado em 2020 é colocar o Senhor acima de tudo que possa acontecer na sua vida. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E quero dar a Ti, Senhor, todo o meu louvor, toda a minha adoração, toda a minha alma. Então, para você, 2020, seja um ano abençoado, um ano de vitória, um ano de presença de Jesus na sua casa, na sua família, com todos os seus. Até o próximo programa e que Deus abençoe você.